né? E aí, vamos lá, chegamos no primeiro 1.000. O que a gente faz com esse primeiro R$ 1.000? Qual que é a forma mais certa da gente rentabilizar esse dinheiro? A gente pode falar de R$ 1.000, isso é realístico, né? Sim. Milão? Hoje a gente tem investimento que a gente consegue investir a partir de R$ 1. R$ 1. Entendeu? Então, assim, hoje a gente já tirou aquela muleta da pessoa que fala, eu só vou investir quando eu tiver R$ 1.000. Porque antes tinha um negócio assim, eu não vou começar a investir porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou começar a investir porque isso aí é só coisa de rico, isso aí é só coisa de quem tem muito dinheiro, de quem é empresário de sucesso. Hoje não, hoje você consegue investir com R$ 1. Então, assim, se você tá... Vamos pegar aquela pessoa que está no nível 0 para baixo, que igual a gente falou no começo, que é aquela pessoa que não consegue sobrar nada no mês. Então vamos supor que assim, beleza, faz o seu controle certinho para você tentar sobrar que seja R$ 20 no mês. R$ 20. Entendeu? Perfeito. Beleza, consegui R$ 20 esse mês. Não comi o sanduba, não comi o lanche maringaense, o prensado. Vamos supor, todo sábado eu como um dogão. Vou ficar um sábado sem comer dogão. Você não precisa parar de ficar os 4 sábados sem comer o dogão. E compra coca, sei lá, ainda compra sua coca. 20 só que aquele negócio, igual você comentou no começo. As pessoas se frustram, por quê? Porque elas querem ser muito radical. Por que normalmente ela não consegue? Por exemplo, quando a pessoa fala que vai emagrecer. De repente, do nada, ela para de comer pizza, para de comer dogão, para de não sei o quê. Ou seja, ela aguenta 2 semanas nesse, de repente começa a dar abstinência de açúcar nela, porque ela precisa ter alguma coisa. De repente, quando ela vai, ela mete o pé na jaca e ferra com tudo que ela tentou recuperar. E desacredita. E no dinheiro é a mesma coisa. Porque ela para de sair com os amigos, ela para de levar uma esposa para comer fora, ela para de talvez ir num sábado à tarde tomar um sorvete, tomar um açaí, alguma coisa assim. E ela começa a ficar refém disso, não, eu vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro. De repente ela começa a ficar tão bitolada que na primeira oportunidade que tem de gastar, ela gastou mais do que ela deveria, ou então ela cai num golpe financeiro. Entendeu? Por quê? Porque ela fica confiando naquela promessa de, não, dá o seu dinheiro aqui que eu vou multiplicar ele vezes tanta coisa. Ou seja, o cara vai confiando que vai ganhar dinheiro e ela perde 2 vezes.Ela perdeu o que ela guardou e ainda perdeu por conta de que ela não vai recuperar aquele dinheiro. Então isso é um assunto que a gente pode tratar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas para a gente começar, por exemplo, com R$ 20. Hoje a gente tem os CDBs de liquidez diária, que é o melhor investimento para você começar. É mesmo? Então, por exemplo, você abre uma conta no banco digital. CDB? CDB de liquidez diária. Legal. Por quê? Porque ele tem toda a segurança que você não vai perder o dinheiro. Então, sempre que a gente fala de investimento, a gente tem que confiar em 3 palavras. A gente não pode esquecer de 3 palavras principais, que é o quê? Segurança, disponibilidade e rentabilidade. São os 3. Só que, para formar um investimento perfeito, seriam essas 3 palavras. Só que não existe investimento perfeito. Por quê? Porque não existe um investimento que vai ter as 3 palavras juntas, entendeu? Então, quando alguém cai num golpe, é porque acreditou que existe um investimento que tem muita segurança, muita rentabilidade e muita disponibilidade, que seria a liquidez. Então, a gente tem que sempre abrir mão de uma das pontas. Então, se a gente abre mão da segurança, a rentabilidade sobe, é mais ou menos isso? A ideia seria essa. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você está começando agora. Então, é o meu primeiro investimento, Marcelo. Nunca fiz investimento, sempre deixei o meu dinheiro guardado debaixo do colchão, porque meu avô deixava debaixo do colchão. Só que eu percebi que está mofando. Agora eu quero colocar ele num banco para pelo menos ter um pouquinho de juros. O que eu faço? Então, se é o seu primeiro, dos 3, o que é mais importante para você? Segurança, liquidez ou rentabilidade? Segurança. Você não pode perder aquele dinheiro. Então, primeiro você tem segurança. Depois, Marcelo, é meu primeiro dinheiro. Então, assim, pode ser que eu ainda não estou assim 100% com a minha reserva feita. Pode ser que me dê uma dor de barriga o mês que vem. Eu preciso pegar um pouquinho. Então, você precisa de liquidez. Você não pode colocar no investimento que você não vai poder resgatar. A liquidez, então, é o seguinte. Eu coloquei lá R$ 1.000. Se eu quero tirar ele diariamente... Você pode. Porque existem investimentos com a liquidez um pouco mais alongada, que daí eu só posso retirar mês a mês, ano a ano, a cada tantos anos. Então, tem vários tipos de investimento. Normalmente, a gente tem muito aquela questão do risco-retorno que a gente fala, né? Então, assim, se a gente vai correr mais risco, a gente automaticamente tem que investir em algo que tem um potencial de retorno maior para valer a pena aquele meu risco. Então, se eu vou correr menos risco, ou seja, eu vou ter automaticamente um potencial de rentabilidade menor. Basicamente é isso. Então, o que é a liquidez? A liquidez,
para o pessoal, todo mundo entender, todo mundo que está vendo aí entender, é a velocidade que você consegue pegar o dinheiro de volta. Então, por exemplo, muita gente fala assim, mas investir em imóvel é o melhor investimento que tem. Depende. Por quê? Porque assim, você tem que vender esse imóvel. Você não consegue talvez vender um imóvel de 500 mil reais de um dia para a noite. Para quem já O que vai acontecer? Talvez você vai ter que vender por 350, 400, ou seja, você vai ter que deixar de ganhar uns 100 mil, 150 mil para você conseguir vender rápido. Certo? Então a liquidez é a velocidade para você resgatar aquele dinheiro. Então se você está começando agora, você precisa segurança e liquidez. A rentabilidade vai ser consequência nesse primeiro momento. E se eu tenho segurança e liquidez, eu tenho que entender que a minha rentabilidade vai ser um pouco menor ou... Até porque assim, uma casa de 500 mil reais, se eu tenho tempo, eu deixo ela. Sim. Então, Só assim, que você percebeu que a liquidez não é importante para você? Aí eu perdi a liquidez. Eu abri mão da liquidez. Você vai ter a rentabilidade. Segurança. Porque eu tava pensando assim, como que eu posso ter um investimento que tem rentabilidade e segurança? Aí quando você citou o imóvel, eu falei, tá aí, se eu tenho tempo, cara, construir lá um imóvel, se ele pode ficar 2 anos parado e para mim tanto faz, eu alugo e coloco para vender. Rendimento baixíssimo por enquanto, né? Mas depois ele retorna com o rendimento final. Sim. Tá, perfeito. Mas aí você não vai ter a liquidez, entendeu? Não, entendi. Abrir mão da liquidez. Você vai abrir mão sempre de uma coisa. Cara, sempre isso daí, Que chato, Não, mas é uma fórmula que, cara, pra pessoa não cair em golpe, né? Porque assim, o que normalmente acontece quando as pessoas caem em golpe, que é muito comum. Normalmente quem cai em golpe é quem não entende. Porque chega assim, alguém aqui, chega aqui no César e fala assim, é César, né? Celso, desculpa. Chego no Celso aqui e falo assim, Celso, eu tenho um investimento aqui, cara, ó, pago pra você 10% ao mês, garantido, só você mandar o dinheiro pra mim aqui, que toda semana você vai ver que o dinheiro vai estar caindo lá. Confia no pai, né? Confia no pai. Manda aqui que vai dar aqui, não tem erro, porque ó, fulano já tá conseguindo, ele já cita alguns exemplos assim, porra, não tem como dar errado. Se você quiser amanhã eu te devolvo com juros já. Daí a gente falou de liquidez e segurança. Tipo assim, ou seja, o cara prometeu algo que tem muita rentabilidade, que tem, segundo ele, tem muita segurança, porque ele já dá exemplo até que é fulano dele, ele conhece gente que tá ganhando dinheiro com isso, e ó, a hora que você precisar do dinheiro é só você falar para mim aqui que eu consigo para você. Ou seja, ele prometeu para você alta rentabilidade, muita segurança e muita liquidez. O que vai acontecer? Pode ser que no começo até vai funcionar. Só que o negócio ele não se sustenta. A longo prazo. Entendeu? Ele não se sustenta. Pode ser que ele vai passar 6 meses e o cara vai estar assim, porra, dei sorte. Só que pode acontecer também de você entrar na hora e amanhã o negócio quebrar. Por quê? Porque ele não se sustenta. Então, uma coisa que a gente tem que ter ciência hoje na realidade do Brasil é que não existe nenhum investimento, estou falando geral mesmo, nenhum investimento que alguém pode chegar para você e falar assim, ó, eu consigo te pagar mais do que 1% ao mês garantido. Se tem a palavra garantido no meio, corra que é golpe. Tá. Às vezes a pessoa nem sabe que é golpe, mas assim, ela acredita porque outra pessoa foi e aquilo lá começou a virar tanta coisa que a pessoa acredita que realmente funciona, só que